Fala pessoal, tudo jóia? A partir de agora nós começamos mais um episódio do Podcast aqui pelo Rápido no Ar e hoje nós recebemos a presença da vereadora Mariana Calça, que vai bater um papo com a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre assuntos importantes do nosso município. A Mariana Calça, que inclusive é a vereadora mais nova no Legislativo de Limeira. E quando eu falo que ela é mais nova, ela já abre um sorrisão, né? É assim mesmo? Primeiramente, obrigado pela sua presença. É apenas uma brincadeira, só para a gente começar o nosso bate-papo de uma forma um pouco mais descontraída, mas valeu, viu? Valeu pela tua presença aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bastante importante, bastante rico, levar conhecimento também para as pessoas, informação útil, que hoje, às vezes, não é tão simples assim o pessoal encontrar informação útil, mas o nosso objetivo aqui, claramente, é levar informação de qualidade, informação que sirva, de fato, para o cidadão. Obrigado pela sua presença, Mariana. Oi, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês no Podfest. Obrigada pelo elogio da idade, eu sou realmente a vereadora hoje mais nova, acho que é a mulher mais nova da história da cidade aí eleita. É mesmo? Essa informação eu não Sim, tinha. sim, fui então eleita você foi eleita com 30 menos de... anos. com 30, cravado? Com 30 anos, cravado. E, enfim, estou muito feliz aí, né, nesse novo trabalho. É um desafio, né, apesar de estar 2 anos no mandato. E estou trabalhando, fazendo o que está dentro das minhas limitações e trazer um pouquinho de informação de qualidade. E eu fico feliz quando a gente pode conversar de uma forma leve e também ensinar um pouco as pessoas do que é o meu trabalho no Legislativo, né? A gente fala muito sobre política, a política também é muito polarizada, mas a gente precisa falar um pouco da política racional, do pé no chão, né? Do que realmente a gente pode fazer e como a gente pode fazer para transformar e para mudar um pouco a realidade das pessoas. A tua formação, a tua profissão, na verdade, você é formada em Direito, você é advogada, né? Sim. E aí vem uma pergunta. O que faz uma moça jovem, né, com 30 anos de idade, ingressar na política sabendo de toda a realidade que hoje existe no mundo da política? Convenhamos, não é uma tarefa fácil, tem muita coisa engessada, tem muita coisa de bastidor que às vezes é bastante desagradável. O que fez você falar assim, poxa, eu posso contribuir, eu posso fazer diferente? Quando que deu esse estalo de você falar assim, olha, eu quero entrar na Câmara Municipal, eu quero entrar na vereança? Lucas, eu sempre gostei de política, né? Isso sempre foi assunto dentro de casa. Eu sou advogada, meu pai também é advogado, a gente sempre conversou sobre isso, nunca foi um assunto tabu, né? Tratar sobre política. Não vou falar que a gente sempre concordou sobre tudo em casa, né? Sempre foi uma conversa muito saudável. Mas as injustiças do mundo também sempre nos incomodaram, né? Sou vicentina também, desde que nasci, meus pais são vicentinos, a gente sempre trabalhou com o combate às desigualdades. Eu não sabia, Né? o Miguel também faz Sim, o parte Miguel também é bastante presente, né, vicentino, do conheço o vicentino. Miguel há muito tempo. Então a gente sempre soube como é a vida do lado de lá, né? E sempre ajudou as pessoas. E isso é uma coisa que ninguém sabe e a gente sempre levou em casa o lema, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Uhum. E isso a gente leva com a gente. Então, a desigualdade, principalmente do Brasil, é uma coisa que me incomoda. As injustiças do nosso país também sempre me incomodou. Fiz a faculdade de Direito, trabalhei 2 anos na Defensoria, que foi um estágio. Eu trabalhei na cidade de Campinas, não aqui em Limeira, na época não existia Defensoria aqui. Foi um estágio que também me incomodou muito. Quando eu trabalhei lá, eu me deparei com realidades que até então eu também não tinha tido contato. Quando voltei para Limeira, hoje eu sou sócia de um escritório de advocacia aqui em Limeira ainda atuo, né, na advocacia.
voltei a trabalhar no escritório e me vi numa condição de que eu também poderia fazer um pouco mais, né? Devolver para a sociedade aquilo que eu já, já usei, né? E foi isso que eu fui buscar em 2018, quando tive essa vontade de também buscar conhecimento, né? Eu não acho que a gente sabe de tudo, né? Fui buscar conhecer, entender um pouco mais da política, né? Embora eu tenha formação em direito, e o que me deu um pouco de facilidade para entender um pouco de direito administrativo, de direito constitucional, mas a política em si, ela é diferente, né? Quando eu entrei lá na Câmara Municipal, muita coisa eu não sabia e ainda não sei. Então, me aproximei de movimentos de renovação política, fiz o curso do Renova, que é a única escola de políticos do país, entrei na RAPS, na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, enfim, fui me aproximando de movimentos, né? E quando chegou 2020, falei, poxa, me preparei, me aproximei de alguns grupos, fui voluntária do mandato da hoje deputada estadual Marina Elô. O que eu vou fazer com o que eu aprendi nesse período, né? Que também foi uma construção. Aí eu me candidatei e deu certo. Então eu acho que esses incômodos que, que eu passei nesse pouco período, me trouxe aonde eu estou hoje, né? Então, foi uma construção e passando por pequenos incômodos nesses 30 anos aí que me fez chegar onde eu tô. Como que você avalia a Mariana Calça, advogada, no primeiro dia, sentando ali na cadeira do Legislativo, ocupando uma cadeira, e como você avalia a vereadora Mariana Calça, exercendo aí teu primeiro mandato, né? 2 anos e 3 meses. Percebe-se uma evolução até mesmo no conhecimento, e quando eu falo isso, eu falo porque eu já tive muito contato e conversei com muitos vereadores. Tem muita coisa que às vezes a pessoa pensa, mas na hora de executar tem muita burocracia. Por outro lado, a vivência ali dentro do legislativo traz um enriquecimento no sentido de conhecimento do que pode e o dever de cada vereador. Você também percebe essa evolução? Aí eu estou dizendo no sentido, não é nem profissional, é no sentido de conhecimento político. Sim. Porque às vezes a realidade que a pessoa tem de fora é diferente do que está de dentro. Quando a gente está aqui do lado de fora, a gente acha que vai ser eleito e vai resolver os problemas do mundo, né? É quase isso. Eu vou me eleger vereadora e Limeira vai, nossa, vou salvar Limeira. Não, não é assim, né? Acho que a gente precisa entender as limitações do cargo que a gente ocupa. Então, entrei com a cabeça achando que eu fosse resolver muitos problemas, mesmo sabendo das limitações do lugar onde eu estou. E fui aprendendo que muitas das coisas que eu achei que eu conseguiria fazer, sabendo que era a minha função, hoje eu vejo algumas dificuldades. Uma das coisas que a gente tem tido dificuldade, por exemplo, é ver as nossas leis já aprovadas regulamentadas. Né? Muitas leis nossas foram aprovadas, foram sancionadas, e o executivo não regulamenta, não executa a lei. Então, e essa é uma das nossas funções primordiais, né? Você tem 2 principais para citar para gente? Sim, o vereador, a função principal Não, das leis que não foram regulamentadas. Por exemplo, da dignidade menstrual, que é da distribuição de absorvente, né, para a população vulnerável, né, para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso ano passado foi bastante presente, sim, inclusive. Sim, discutimos muito, conversamos muito com o prefeito e até agora isso não foi executado. Diferente da lei das doulas, por exemplo, que elas já estão podendo entrar nos hospitais públicos e privados da cidade. Então, são coisas que, assim, a gente senta, a gente conversa, mas a gente não vê a execução.
E a gente acha que a gente vai resolver, mas não depende da gente. Por outro lado, as pessoas esperam que a gente vá também cobrir todos os buracos e cortar todas as árvores que tem na cidade. Isso não é função do vereador, né? Isso é função do prefeito. A gente pode fazer indicações. E aí a prefeitura vai lá e executa o serviço, né? E existe uma fila, né, gente? Vereador não existe para cortar a fila. Vereador existe para pedir. É que tem vereador entrar que na gosta fila. de dar nome de rua também, assim, né? Então fica um negócio bastante presente com. E isso acaba. Nada contra quem. Um pouco contra também, mas assim, cada um acha e age como Sim, acha que deve, mas essa questão acaba pegando mal para, de repente, quem quer tentar elaborar um projeto um pouco mais detalhado, que sim, tenha uma amplitude, não apenas em uma rua da cidade, sim. né, que pense um pouco mais na questão macro. Mas, por outro lado, quando a gente fala em um projeto que pense um pouco mais do geral, Sim. assim, numa abrangência um pouco mais expansiva ou na própria cidade, a gente esbarra numa outra situação bem complicada que eu já vi várias vezes. E aí eu quero a sua opinião sobre isso. A lei é aprovada. Em alguns casos, compete a fiscalização ao executivo. Uhum. No papel, ela é linda, maravilhosa e dos sonhos. A cidade perfeita na lei, no papel. A execução e a fiscalização, que não compete ao legislativo, obviamente, deixa a desejar. Quantas leis hoje Limeira não tem, o Estado não tem, o país não tem, de uma forma geral, que a lei é boa, mas a execução é nula, porque não tem fiscalização. Isso é uma outra realidade que vocês convivem com Sim. certeza, né? Sim, um exemplo claro disso é a lei que proíbe a soltura de fogos, né, com ruído. A gente não consegue fiscalizar isso. A hora que soltou o fogo com ruído, soltou. Não é como a gente fiscaliza isso. E há uma lei estadual e há uma lei municipal proibindo isso. Então, assim, existem muitas leis nesse sentido e que é praticamente impossível a fiscalização. Né? Então, nesse sentido, o ideal seria a lei que proíba a fabricação desses materiais, né? Porque a soltura a gente não consegue fiscalizar mesmo. Então, é uma Ou dificuldade um trabalho de formiguinha que talvez possa refletir daqui 20 daqui anos, 20 quem anos. sabe, né? Sim, De conscientizar as pessoas, porque sim, não é tão simples, né? sim. Um outro problema que todo município vive é a questão de tem lugar para se jogar o lixo e vai lá e joga o lixo em locais e áreas, às vezes áreas de proteção permanente, por exemplo. E quem fiscaliza isso? Ah, tem a denúncia, tudo mais, mas é moroso para chegar, até chegar. Na questão que você deu do exemplo do rojão, é quase impossível, né? Sim. E outra que é a questão da prova. Se falar, foi o vizinho que soltou, mas vai ser a palavra de um contra o outro, a não ser que tem um vídeo e tal, mas aí começa a ficar um pouco mais E a questão complicado. do meio ambiente, Lucas, que você comentou do descarte regular, né? Eu prezo muito para que a gente faça a educação na escola, né? Educação ambiental mesmo. Para que a gente comece a conscientizar essas crianças, né? A Escola Martim Lutero, por exemplo, faz um trabalho muito legal com as crianças, né? Muitos políticos falam claramente que criança não dá voto, mas eu acho que isso não é um problema e a gente nem deve pensar nisso. A gente deve pensar no cidadão que a gente vai formar daqui 10, 15 anos, né? E se a gente não pensar no presente, pensando no futuro, o que a gente está fazendo aqui? Enfim, nessas crianças que é o nosso futuro. Mas o E eles político que vão. pensa que criança não dá voto, o cara pensa na cadeira, ele não pensa na cidade ou no país, né? Mas essa é a Mas a nossa grande maioria realidade. pensa assim, né? Essa é a nossa Infelizmente, né? realidade. E a gente precisa fazer um trabalho educativo com essas crianças, porque essas crianças também levam a mensagem para casa, né? Elas puxam a orelha do pai e da mãe. Então, essa escola em especial, o Martim Lutero, eles fazem um trabalho incrível com as crianças e que eles já estão colhendo resultado naquela região.
E as outras escolas também podem fazer isso, né? Que é uma localidade específica, que tem essa demanda, inclusive. Mas eu acho que a gente deve fazer esse tipo de investimento, né? Educação é investimento, não é gasto. Então, enfim, é uma coisa que a gente precisa observar e partir daí sempre, né? Quando eu citei a questão da burocracia, eu vou trazer um outro assunto à tona aqui, que eu acho que é até atual, pelo momento que a gente tá vivendo. A dengue é um problema que, quando a gente estava lá na cadeira da escola, lá 8, 9, 10 anos, já se falava, já mostrava a larvinha, tal, a professora, vinha o pessoal da própria vigilância, praticamente em todas as escolas públicas e também particulares. Só que quando a gente vai para a prática disso, ela não funciona como deveria. Primeiro que assim, quando a gente fala de dengue, a gente fala que 90% hoje dos criadouros estão dentro das casas das pessoas, o que muita gente acaba não tendo essa dimensão. Mas a gente está falando em 90%, porque o mosquito, ele é, obviamente, que, infelizmente, ele parece que é bem esperto, né? Ele precisa se alimentar do sangue humano para maturar os ovos, e aí ele precisa estar próximo das pessoas. Por outro lado, vereador, a gente fala que seja 10% que não esteja dentro das casas, pode estar nas proximidades das casas. Às vezes um terreno, uma casa com piscina que não é cuidada. O grande problema disso é que quando há uma denúncia em um terreno particular que tem ali, se for só o mato não dá dengue, mas às vezes tem resto de entulho, alguma coisa de pneu, uma borracharia, por exemplo, abandonada. Quando faz a denúncia, a morosidade que isso tem para se fazer uma limpeza compulsória é absurdo. Né? E assim, se passaram 2 décadas e nada mudou, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa são situações que, assim, parece que é mais para burocracia do que para burocracia, porque não muda, isso praticamente não evoluiu. E isso, infelizmente, acaba afetando a vida das pessoas. Estou dando um exemplo básico da dengue, de tantos outros que a gente vê esses entraves, né? E aí você também não pode fazer nada, né? Então fica uma situação bem... É a realidade, né? Sim, infelizmente a gente tem no Brasil uma cultura da criação de lei que acaba inchando o Estado, né? E algumas leis são criadas... Lei existe para mudar a lei. E, em algum sentido, estão mais burocratizando do que desburocratizando, né? Mais dificultando a vida das pessoas do que facilitando a vida das pessoas. Então, eu acho que o objetivo do nosso mandato, pelo menos, é tentar facilitar, né? Tentar clarear a vida das pessoas. A gente, inclusive, tem um projeto protocolado na Câmara que está pronto para a pauta, inclusive, que ele é da linguagem simples, né? Que é para facilitar e para clarear, né, os documentos públicos, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Porque quando, às vezes, o munícipe vai fazer um pedido de remoção de árvore, aí o modelo de documento está escrito para remoção de um indivíduo arbóreo. Poxa, por que precisa chamar uma árvore de indivíduo arbóreo, né? Chama de árvore, caramba. Então, a gente pode... Porque o biólogo chama assim, né? Mas aí, eu não sou bióloga, né? Mas... E parece que quanto mais técnico, mais bonito se torna. Mas precisa ser acessível, lê do engano, né? Não precisa ser técnico, lê do engano, né? com certeza. Então, para facilitar e para ser compreensível, né? As pessoas precisam entender. E às vezes está escrito uma coisa que nem quer dizer o que a pessoa entendeu. Então, é nesse sentido esse projeto que a gente gostaria que fosse não só aprovado, mas também executado, né? A gente está em conversa também com a Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, que esse projeto já foi aprovado e eles têm um programa da cidade de São Paulo que executa em todas as secretarias isso lá. Eles vão dar um treinamento para a gente aqui para sair do papel. Então, a gente já está operacionalizando isso para, antes de ser aprovado, a galera já está treinada para executar.
para facilitar a vida das pessoas. O que eu observo às vezes é que parece que o sistema quer que a grande maioria das pessoas não entendam. Quanto mais as pessoas não compreenderem efetivamente o que está no papel, o que está na lei, o que pode ser executado, melhor é, porque Sim. tem um menor número de pessoas que vão cobrar, né? Então Quanto mais longe a pessoa do político, é mais fácil, né? Ninguém tá enchendo seu e saco. quanto menor o conhecimento efetivo que ela tenha de determinada situação, menos questionadora ela vai ser, né? Então esse exemplo do indivíduo arbóreo é apenas uma vírgula dentro da história toda. Ô Mariana, eu tenho observado que você está tendo uma presença legal, inclusive, e pode tomar até como um elogio, de fazer com que as tuas contas das redes sociais, Instagram, por exemplo, você sempre chama o pessoal para perguntas, abre uma caixinha para tentar tirar dúvidas e tudo mais. Claro que é um trabalho de formiguinha, porque a gente está falando de uma vereadora em Limeira. Se tiverem outros vereadores que estão fazendo isso, me perdoe, mas confesso que eu vi você fazendo. Parece um trabalho que às vezes ali é literalmente de formiguinha. Mas se eu tô comentando isso porque casa exatamente com o último comentário que eu fiz. Se uma pessoa consegue ter um conhecimento e esse conhecimento é replicado a outro, que começa a se tornar algo que vai repassando, cai justamente no oposto do que a gente está questionando, que é a falta de conhecimento das pessoas. Essa ideia que você tem é justamente de agregar conhecimento para as pessoas, até mesmo para fiscalizar, para cobrar quem está ocupando uma cadeira no legislativo, para que a pessoa tenha propriedade quando for falar e não, de repente, questione o vereador até de uma forma ofensiva numa situação em que não cabe ao vereador. A educação política é um dos pilares do nosso mandato, né? A gente vê muita desinformação, né, em todos os lugares, principalmente sobre a política, né? Fake news é uma das coisas que a gente sofreu muito, né, nesses últimos anos com a fake news, e eu acho que nós políticos temos obrigação de informar as pessoas com responsabilidade, e principalmente nós eleitos, né? Então, eu faço isso com muita responsabilidade e eu quero que as pessoas tenham a informação de verdade, né? Então, por isso que eu tenho esse canal aberto e direto, e no meu Instagram sou eu mesma que respondo. E chega muita mensagem? Chega. Chega? Chega. Que da hora. Chega, eu respondo e, enfim, gosto desse contato com as pessoas, né? Tenho a paciência de responder todo mundo. Enfim, é isso. Eu acho natural que as pessoas tenham dúvida. E a gente está aqui para isso, né? Para esclarecer, para responder alguma curiosidade que as pessoas eventualmente tenham, né? Não é normal mesmo que um político seja transparente, né? É normal que haja um distanciamento, mas a gente precisa romper essas barreiras, né? A gente precisa estar preparado para isso. Política é uma pessoa comum. Eu sou uma mulher de carne e osso como qualquer outra pessoa. Eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, enfim, eu tenho uma vida comum. E sou uma política também, né? Trabalho para o bem comum. Mas eu tenho, enfim, faço tudo que uma pessoa comum faz, como responder uma caixinha no Instagram. Então, eu gosto de interagir com as pessoas e estou super disposta a que as pessoas aprendam mais sobre política, mesmo da coisa mais básica até responder alguma coisa sobre orçamento. E se eu não souber, eu vou buscar informação e vou responder. E é comum eu também falar, ó, peraí que eu vou buscar essa informação e te respondo depois. E eu volto 1 ou 2 dias e respondo. Mas quando você fala que é comum, né? É comum para as pessoas que parece que têm hoje uma vida real e uma vida nas redes sociais. Porém, tem político que se afasta de se expor na rede social com, olha, vou falar sobre tal assunto se você tiver um questionamento, isso, aquilo, porque muitas vezes, né, vou dar um exemplo aqui de como a política é complicado. Se você pegar hoje um empresário mega bem sucedido
que tem um baita de um conhecimento e entre na vida pública. Parece que tudo que ele conquistou até o momento em que ele assume a cadeira fica um passado. E dali para frente já começa uma outra vida e... Exemplo, a popularidade de um sujeito que é eleito no primeiro mandato, quando ele tenta a reeleição, a rejeição que ele tem, não tem um político hoje que esteja ocupando uma cadeira que a rejeição não tenha crescido absurdamente. Porque tem situações em que exige uma medida que não é uma medida populista, né? E se ele toma essa medida, ele vai automaticamente aumentar a rejeição dele. Então não é tão simples ocupar um cargo público hoje. Né? Não é. E a gente precisa tomar algumas decisões que são duras, né? E estamos para isso também, e né? Estamos num país polarizado ao extremo também, né? Já começa por aí. Que as pessoas não querem conversar sobre política, né? Elas têm a opinião delas e ponto. Sim. Elas não querem discutir nada além do que elas entendem por certo. E isso é um problema enorme. Eu vejo bastante isso nas minhas redes sociais, né? Às vezes eu quero explicar alguma coisa, a pessoa já... E aí eu também não insisto. Né? Se ela tem a opinião dela formada, por que eu vou insistir? Né? Olha, querido, você já tem a sua opinião, por que você está me perguntando? Você está me perguntando... para ficar discutindo, não tem motivo nenhum. Mas se a pessoa quiser aprender, quiser, enfim, qualquer outra coisa, ou me convencer de alguma coisa, eu sou uma pessoa super aberta para, sabe, qualquer coisa. Mas a gente está num momento muito crítico e eu espero que melhore. A gente tem... Nós, mulheres... Bom, você participou no final do ano, acompanhou a eleição da mesa diretora daqui da Câmara Municipal. Foi um momento muito crítico para a cidade de Limeira, né? Você ficou mal com tudo aquilo, né, Mariana? Assim, chateada com tudo aquilo. Eu fiquei muito chateada. Eu acho que há limite, né, para muita coisa, inclusive na política. Eu fiz a escolha de estar no lugar onde eu estou e eu tenho certeza que eu estou desempenhando um trabalho do máximo, eu vou além do meu limite para desempenhar o melhor trabalho para a cidade de Limeira. E eu tenho certeza da retidão do meu trabalho. E as pessoas, elas duvidam, né, o tempo todo da sua índole, do seu caráter. Enfim, e com acusações que não fazem nenhum sentido. E, obviamente, sem nenhum tipo de prova. Né? E há limite. Né? Quando você imputa um crime a uma pessoa, você precisa provar. Senão, o criminoso é quem está imputando o crime a você. E isso é isso é ruim. Né? Eu fiquei realmente muito chateada. E eu não acho que a vida é assim. E eu não acho que os políticos estão sujeitos a isso. Embora a gente tenha escolhido estar na vida pública, eu escolhi estar onde eu estou e eu não estou sujeita a tudo. Eu estou sujeita a algumas coisas, mas eu não estou sujeita a tudo. Porque há limite. Então, enfim, todo mundo sabe as consequências dos atos de cada um e cada um faz a escolha para a vida, né? Eu fiz a minha escolha e eu sei até onde eu posso ir. E você pretende seguir na vida pública? Hoje você é a vereadora de primeiro mandato, você é jovem ainda, você pretende seguir nessa vida pública, você olha e fala, poxa, eu vi até aqui, algumas coisas não me agradaram, ou você fala, poxa, não tem como eu ter uma decisão formada. Eu acredito que você já tenha, né? Porque você já desde pequena sempre gostou de política, conseguiu... Foi a primeira vez que você se candidatou? Primeira vez. Já conseguiu se eleger, né? Como que você pensa a questão do futuro na questão política da sua vida? Se tivesse me perguntado naquele dia... Você falaria assim, eu vou embora. Tchau, Lucas. Aqui ela está comentando porque eu vi ela no plenário.
Nossa, ela estava bem, bem chateada. Estava quase chorando, né? Tava chateada. Tava chateada a Chateada. beça e eu para ajudar, eu sou muito, sei lá, eu não consigo esconder. E eu já falei para ela para ajudar mais ainda, eu virei e falei assim: então, por isso que eu não gosto de política, eu não quero nunca me envolver com política. Mas isso foi muito natural assim, né? Mas cara, porque algumas coisas as pessoas acabam não tendo noção, né? Assim, hostilizar de uma forma gratuita, ofensas sem nenhum embasamento, né? Apenas pelo calor do momento ali. Tem que ter muito sangue frio, né? Mas hoje, assim, meu objetivo hoje é terminar o meu mandato. Acho que a gente construiu nesses 2 anos um projeto político muito legal, né, inovador para a cidade de Limeira. Eu acho, e todo mundo tem visto e tem reconhecido o nosso trabalho, que tem sido referência, não só para Limeira, mas para as outras cidades também, né? Um trabalho transparente, um trabalho sério. E devo ir para a reeleição. E depois disso eu não sei para onde que eu vou, né? Eu não me vejo uma vereadora de muitos mandatos, né? Eu tenho a minha profissão, eu sou advogada e estou vereadora, né? Então é isso que eu tenho hoje, né? Vou para reeleição e depois daí eu não consigo fazer mais planos do que isso, né? E até porque não sei se estou vivo daqui a 1 minuto, né? Vai Tem que, isso, né? né? Não, mas é uma realidade que todo mundo deveria refletir um pouco, né? A gente sempre faz planos, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas precisamos fazer os planos, né, vereadora? Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Agora, é verdade que tem um pessoal que está vindo de fora para acompanhar alguns trabalhos que você tem feito, até vereadores de outras cidades. O que mais eles têm? Vamos dizer, encantado é uma palavra que talvez seja um pouco mais. O que mais eles têm admirado, vai na condução do teu trabalho, a ponto deles saírem, porque não é a primeira vez, né? Já outros vereadores, é que no dia da gravação ela recebeu hoje um pessoal de fora. Sim. Mas não foi a primeira vez. Não. Tá que tá, hein, vereadora? Conta pra gente aí, o que mais eles têm admirado aí A Procuradoria da Mulher, ela tem sido ela tem despertado, né, interesse de outras vereadoras de fora. Hoje nós recebemos vereadoras de Espírito Santo do Pinhal, aqui em Limeira, né, para entender a dinâmica da Procuradoria, e trocamos bastante ideias com elas, né, mostrei como que a gente tem trabalhado aqui em Limeira, né, como o meu gabinete tem trabalhado. É importante falar para o pessoal que eu não trabalho sozinha, né, tem mais 3 pessoas que trabalham comigo, a Luara, o Vinícius e o Renan, e eu sozinha não dou conta de absolutamente nada naquele gabinete. Então, para mostrar e para não só o trabalho da Procuradoria e também do gabinete, né, os projetos que a gente já aprovou, os projetos que a gente está pensando também em protocolar, os que a gente não protocolou, mas... Quantos projetos aprovados, vereadora? Números? Em números. Aprovados 12. 12 projetos? 12 projetos aprovados. Na tua opinião, qual foi o de maior relevância?
Hoje, de maior relevância, eu acredito que o psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Que eu acredito que esse ano ainda sai o edital para concurso para contratação de psicólogos E nas escolas. de uma forma sucinta, uma forma bem objetiva, qual que é a principal finalidade? Ter a presença de psicólogos em escolas para crianças, para adolescentes, como que funciona? Para ter psicólogos em todas as escolas da rede pública municipal, não para Uhum, fazer o atendimento individualizado, uhum, né, mas para fazer o psicólogo educacional, que a gente chama, né, atendimento em grupo para entender, né, a dinâmica do ambiente, de repente alguma dificuldade social, dificuldade de relacionamento entre os alunos, entre os pais, enfim. Eu acredito que nesse momento pós-pandemia, esses profissionais dentro das escolas vai fazer bastante diferença, né? A gente já tem os assistentes sociais em todas as escolas públicas municipais. Limeira é referência, né? Quando a gente fala dos assistentes sociais educacionais, eles já existem há mais de 20 anos, e agora a gente vai incluir os psicólogos também dentro das escolas. Eu acho que isso é uma coisa que vai realmente fazer diferença na vida das crianças. bacana. E um projeto que você pretende ainda finalizar até 2024? Que você fala assim, ó, esse é um projeto ousado, esse é um projeto bacana, esse é um projeto que tem muita coisa que às vezes você precisa ver a viabilidade disso, né? Mas que você imagine ou que você já esteja trabalhando em algum Ô, projeto e fala, Lucas, pô, esse é legal. um projeto que não é de lei, mas que nenhum prefeito e nem secretário e nem vereador fez na cidade de Limeira foi ter visitado todas as escolas públicas municipais. E essa vereadora vai terminar esse ano, antes de terminar o mandato. Eu vou ter passado por todas as escolas públicas municipais. Todas. Todas as escolas públicas municipais. Eu acho que Me dê 2 conhecer. exemplos do que você viu de bom e 2 exemplos do que precisa melhorar. Eu acho que de bom a gente tem as nossas profissionais, né? O empenho e a dedicação de profissionais, monitores, professores, diretores, coordenadores. O que elas fazem pela nossa educação é de tirar o chapéu. Elas apagam incêndio, assim, o melhor dos sentidos, elas se desdobram para fazer com que as coisas aconteçam na nossa cidade com as condições que são dadas a elas, né? E não são as melhores condições, né? De ruim, a gente tem muitas escolas sem quadras, né? Essa é uma dificuldade enorme. Às vezes, um exemplo, Nestor Lino, que é aqui perto, você não consegue 10 horas da manhã dar aula de educação física por conta do sol. É uma escola que demanda uma cobertura há muito tempo. E é um pedido histórico da direção da escola que ainda não conseguiu. Então, é uma demanda que vem de várias gestões e que não tem solução. A escola, o Major, também é a mesma demanda e é um recurso que já fui para Brasília no ano passado, conversei com o deputado Miguel Lombardi lá no FNDE para tentar viabilizar esse recurso. Adiantamos bastante essa conversa, né? É a função da vereadora ir para Brasília, no Fundo Nacional de Desenvolvimento, gastar esse dinheiro do bolso dela? Não, Não. mas eu fui. E, enfim, para tentar solucionar isso. E a gente deu uma boa adiantada. Eu tenho expectativa de que esse ano a gente solucione 8 quadras. Mais um problema? Pode ser. Deixa eu pensar. Você tá falando só mais um ou não? Tá bom, só um, vai. A gente tem problemas de acessibilidade, por Sim, exemplo, isso é fato, sabe? isso é fato. Pouco mais de 20% das escolas públicas municipais são acessíveis, os dados são do censo escolar. Uhum. Então, são coisas que a gente consegue Mas buscar. essa realidade a gente encontra também nas escolas estaduais, né? Sim. E é aquilo, né? Um trabalho que talvez
Se tivesse a consciência de hoje, em 2000, hoje a realidade seria bem diferente. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que programar, né, Lucas? São coisas que, se tiver uma programação a longo prazo, né, dá para se resolver. São 8 anos de governo. Né? Se no primeiro ano a gente tivesse pensado, né, olha, em 8 anos, vamos pensar numa reeleição, a gente consegue resolver o quê? A gente tem que pensar em longo prazo também, né? Com certeza. Enfim. Senão sempre fica girando em círculo, né? É que a realidade de uma cidade é que tem muito mais problemas do que soluções, Sim. né? Então, se apresenta uma solução, tem 500 problemas, né? E aí se apresenta mais um, surge mais 200. Então, essa é a grande realidade hoje que todo município vive e Limeira não é diferente. Você citou a questão de um projeto teu e você citou essa questão que você visitou todas as escolas. Tem algum outro projeto? Vou voltar nessa tecla. Tem algum outro projeto que seria um projeto aí que você fala, poxa, é algo que eu pensava até mesmo antes de ser vereadora, ou eu vi isso devido à necessidade das pessoas. Você tem algum outro projeto ainda que você pensa em desenvolver até o 2024, final de 2024? Projeto de lei? Sim. Pode ser projeto de lei, pode ser alguma ideia que você tem em mente. Um projeto que já foi aprovado, que eu gostaria que fosse executado e que eu tenho visto uma dificuldade grande, é o projeto, a lei que cria o grupo de apoio à mãe ou responsáveis de pessoas autistas, que há um abandono em relação a essas pessoas, né? A gente cuida das pessoas com autismo, mas a gente não cuida das pessoas que cuidam delas. Muitas vezes essas mães... Já foi aprovado? Já. Essas mães saem do emprego, essas mães são abandonadas pelos pais e, enfim, são abandonadas pelo Estado também. Então elas precisam de apoio, né? E muitas mães me mandam mensagem no Instagram relatando exatamente isso, que elas são abandonadas. E, de repente, um grupo... E o que elas pedem mesmo é acolhimento, né? Sentar, conversar e a ideia do entender. projeto é o que, Mariana? A ideia do projeto é criar um grupo de apoio para que elas possam se cuidar entre elas, né? Um espaço, né, no, no lugar onde elas levam as crianças para fazer as terapias, para que elas tenham uma psicóloga e que possam fazer esse grupo, um grupo que as mães se reúnem e possam trocar, né? Elas possam sentar e trocar as experiências, elas possam se cuidar, né? Porque muitas delas passam pelas mesmas coisas, né? E a troca de experiência ali, uma possa ajudar a outra, talvez uma situação que uma está passando, uma outra já passou e pode dar um conselho, seria mais um grupo ali de apoio, de conselho, essa ideia. E o que falta para executar? Acho que vontade. Do executivo? Sim. Tá parado. Tá parado. Foi sancionado e não foi regulamentado ainda. Tem mais algum que foi sancionado e não foi regulamentado? Ah, tem vários. Seu? Sim. Qual que é um outro? Mudança climática, catadores de recicláveis. Como que é esse aí do pessoal do reciclável? O reciclável é um grupo, política municipal de apoio aos catadores de materiais recicláveis, né? Ele cria também fomento econômico e cria uns grupos, né? Para que eles possam aprender, né, como gerir as cooperativas, como abrir empresa, como abrir uma MEI, e como tocar, né,
a empresa ali e fazer como fazer a reciclagem virar um meio de vida para eles, né? Porque não é só o meio ambiente. Eles vão pegar o material, passar para a cooperativa e fazer disso um meio de vida. Claro que evidentemente, que é um serviço, né? E é uma dura realidade dos catadores de recicláveis aqui na cidade. Mas nós já recebemos algumas demandas, inclusive, que são catadores, mas que mais pareciam acumuladores. Sim. Que colocam, às vezes, na garagem, e aí fica aquela pilha de material reciclável. Evidentemente que é um trabalho, mas e eu não estou criticando aqui, porque eu imagino, se eu falar que eu sei, eu não sei, né, eu imagino a dura realidade dessas pessoas. Por outro lado, também muitas vezes eles não sabem nem onde levar. Por outro lado, também pode ser. Porque eles ganham tão pouco, às vezes acumulam um monte e ganham pouquinho. Mas por outro lado, assim, o acúmulo desses materiais de forma totalmente errônea, pode fazer com que prejudique muito a própria vizinhança, né? Com rato, barata, dependendo como tiver com a própria dengue. Então, assim, o teu projeto também contempla esse tipo de auxílio, esse tipo de orientação ou esse tipo de fiscalização para que as pessoas que não tenham conhecimento elas também agreguem isso ou não chega nesse ponto? Não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto, mas o projeto aí tem um outro projeto, que é da mudança do clima. Ele contempla a criação que já existe, né? E aí a manutenção dos ecopontos, e aí dá uma outra roupagem para isso, né? A ideia que eu... Perdão, eu te cortei, pode continuar. E aí pensar numa outra formatação dos ecopontos, né? Porque os ecopontos hoje eles estão meio abandonados. Né? E a gente precisa pensar também neles como uma coisa rentável para as pessoas que estão cuidando, que estão usando isso. É que quando eu citei a questão dessas pessoas que trabalham com lixo reciclável e tal, é mais um sentido orientativo para auxílio e não uma fiscalização no sentido punitivo, né? Mas é mais para isso mesmo, porque assim, ó, o que tem de situação de pessoas que acabam acumulando e aí prejudica o vizinho, se auto-prejudica, porque também está correndo risco. E às vezes não sabe nem aonde consegue uma melhor rentabilidade daquilo. Sim. Se um auxílio ali poderia talvez ajudar essas pessoas, né? Precisava ter um levantamento. Confesso que assim, a gente está num bate-papo aqui e o assunto surgiu até de forma informal. Eu não sei hoje, eu não tenho essa informação e agora também não consigo de imediato levantar quantas pessoas estão sobrevivendo. Eles vivem de uma forma, eles são informais, sim, né? Sim. O próprio Sebrossom não tem esse levantamento de quantos catadores a gente tem. E aí o projeto obriga o Sebrossom a fazer esse cadastramento, né? Para a gente criar realmente uma política pública. Então hoje nem eles. tem. Não. E aí a gente vai ter uma política pública concreta para isso. Né? Por isso que agora o projeto de lei sancionado, regulamentado, vai criar uma política pública olhando para esse público, né? A gente vai ter o número, vai ter quantas famílias vão depender desses catadores de recicláveis, e aí pensar nesse pessoal como uma política pública. Não é fácil fazer política pública. Não, é mais fácil fazer nome de rua. Não é fácil, envolve tanta coisa, né? Porque a gente precisa de dado, né? Sim. De dado. E muitas vezes não tem, né, Lucas? E se a gente não criar e não pensar em como criar esses dados, é muito difícil. Às vezes a gente nem pensa, né? Para que a gente vai pensar nesses dados? Não, a gente precisa ter esses dados e precisa criar algum mecanismo de coleta de dados. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal.
Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. Mariana, que mensagem, aproveitando que essa foi a semana no Dia Internacional da Mulher, um pouquinho atrasado, mas eu parabenizo e que você continue com bastante saúde e sabedoria, pedindo sabedoria a Deus, que você consiga seguir na tua jornada de uma forma íntegra, limpa, sem escândalos, né? Eu acho que esse é o maior trunfo que qualquer gestor público pode ter, né? Falar mal que não vai com a tua cara, falar mal que não que me falaram isso, tá? Eu tô só citando, que não gosta da pessoa por isso, por aquilo outro, falar, deixa que fale, né? Agora, o maior triunfo de quem está na vida pública é ninguém ter nada que condene o caráter de um político. Parabenizo pelo Dia da Mulher e deixo o espaço aí. Que mensagem que você poderia passar para as mulheres? Ainda hoje é sábado, vai. Lucas, primeiro, obrigada pelas felicitações. Essa semana é uma das semanas que a gente mais trabalha lá no gabinete. A gente tem nossa agenda praticamente todos os dias. É uma semana que a gente comemora, mas também lembra da luta, né, de todas as mulheres que passaram antes da gente, principalmente na política, né, para que eu pudesse estar hoje aonde eu estou. Aqui em Limeira nós somos em 5 vereadoras. Nesse ano faz 90 anos que as mulheres podem votar, que as mulheres podem ser votadas. Então, isso custou muito, né? Custaram vidas, e nós estamos aqui exercendo os nossos trabalhos, lutando por mais mulheres na política, por políticas públicas direcionadas às mulheres, enfim, para que a gente cada vez mais tenham mulheres e meninas trabalhando aqui junto com a gente. Então, o meu recado é para que a gente também não esmoreça, né? Não é fácil a gente ocupar alguns lugares, principalmente espaços de lideranças, de tomadas de decisão, mas a gente precisa estar nesses lugares, a gente precisa sentar na mesa e a gente precisa dividir esses lugares junto com os homens, e a gente tem capacidade para isso. Esse é o meu recado. Se a gente parar para pensar, hein, Mariana, quando se fala 90 anos, parece muito, mas efetivamente é pouco, né? É pouco. Se a gente imaginar que tem... Agora eu vou me apertar um pouco, mas eu acho que o Silvio deve estar com 88. O Cid Moreira tem 91 ou 92. Quando o Cid Moreira nasceu, por exemplo, ele está lúcido, a mulher não votava, né? Então, por isso que eu falo, obviamente você fala 90 anos, fala, nossa, mas são 90 anos. Mas efetivamente não é tanto, porque assim, que de 20 anos para cá a evolução ficou um negócio assustador, né? Parece que a gente tá acelerando 100 anos em 10. Mas se voltar na década de 80, por exemplo, ou 90, não era tão dinâmico assim, né? Sim. Então, efetivamente não é tanto tempo assim, né?
conseguimos mudanças significativas. Tem muita coisa que tem que ser feito ainda. Sim, há muita coisa a ser feita. O Brasil evoluiu com a Lei Maria da Penha, evoluímos em 2021, quando a gente inclui a violência política de gênero como crime, né, tanto no Código Penal como no Código Eleitoral. Mas a gente ainda precisa evoluir, né? O Brasil, ainda com os dados que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou essa semana, a cada 1 minuto, 35 mulheres são violentadas no Brasil. Esse é um dado ainda gravíssimo, né? E a gente precisa lidar com isso, e as mulheres precisam se preocupar e precisam ocupar esses espaços onde as decisões são tomadas para diminuir esse número, né? Quem sente esses números são as mulheres mesmo. Então, é uma preocupação e, enfim... Por exemplo, um dia uma pessoa falou, Mariana, como que a gente vai fazer para aumentar a licença maternidade? Hoje são 120 dias. Eu falei, olha, precisa começar a votar em mulher, né? Enquanto tiver um monte de homem na Câmara dos Deputados, eles não vão entender que precisa de, por exemplo, mais 1 mês de licença maternidade. Verdade, né? Nunca vão ficar grávidos. Pois é, não vão. Então, é isso, né? Enquanto a gente não ocupar esses lugares, homens não vão sentir que licença maternidade precisa se estender. Hoje, eles estão estudando para aumentar para 5 meses. Estão? Não, estou dizendo, hoje... Não sei. Não estão estudando, mas eu falei, me equivoquei na minha fala. Hoje, as mulheres pedem 5 meses. Não sei. Dei só um exemplo. Ok, entendi. Eu dei só um exemplo. Ok, foi um exemplo. Entendi. Porque hoje, efetivamente, são 4 meses. 120 dias, isso. 4 meses. 4 meses. São 120 dias. Eu vou me abster de opinar nesse sentido, porque hoje em dia, se opinar um pouquinho ali, aqui, então nesse assunto eu não vou opinar no podcast aqui. Mas, Mariana, quem quiser ter algum contato, o teu gabinete está de portas abertas, como que funciona? Sim, meu gabinete está sempre de portas abertas, minhas redes sociais podem me procurar no Instagram, Mariana Calça, com S, Facebook, e também pelo WhatsApp, no 993320194, pode mandar uma mensagem para a gente, e também na Câmara Municipal, sempre tem alguém para receber vocês, no Gabinete 14. Gabinete 14, Isso. É o gabinete da vereadora Mariana Calça, que esteve presente com a gente aqui no Podcast deste sábado. Gostaria de agradecê-la imensamente pela presença, pelo bate-papo. Ficou algum assunto que você queria abordar que a gente não tocou no assunto? Fique à vontade. Não, acho que foi isso. Estou aí à disposição. Quando quiser, pode me chamar, que eu venho com o maior prazer. Legal. Você que curtiu, você pode interagir, você pode compartilhar, replicar aí com seus amigos através do próprio WhatsApp, através do próprio YouTube também. A todos que acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um excelente final de semana para todos nós. Um grande abraço. Valeu.